Paz a todos. Estou vendo muitos vídeos por aí, publicações, posts, a respeito de uma pequena frase que muitos ainda não compreenderam o que quer dizer. E eu gostaria de poder ajudá-los a compreender essa pequena frase, que é muito usada no livro sagrado. A frase é "em nome de" ou "em meu nome". Para que você compreenda essa frase, eu ilustrarei de maneira simples e você saberá como ela é empregada no livro sagrado. Irei fazer uma pequena ilustração, onde essa frase se encaixará e ela servirá como modelo para tudo onde se entra a frase "em nome de" ou "em meu nome". Vamos imaginar um rei. O rei Arthur, por exemplo. Em seu reinado, o rei Arthur chama o seu cavaleiro, o Lancelot, e dá uma mensagem a Lancelot, que a levará aos camponeses. Então o rei Arthur diz a Lancelot: "Dirás aos camponeses que eu estou aumentando os seus impostos em 10%, e quem não pagar será preso." Então Lancelot vai ao encontro dos camponeses para levar a mensagem do rei. E chegando aos camponeses, ele diz: "Eu vim em nome do rei", pois ele está ali representando o rei, com a palavra que o rei mandou, com a sua mensagem, que ele traz aos camponeses. Pois a frase "em nome de" significa isso. Aquela pessoa ela é enviada por alguém para representá-lo e falar ali o que foi mandado. Se ele passa a mensagem corretamente, sem acréscimo e sem diminuição da mensagem, ele dirá: "O rei mandou-me avisar que aumentará os impostos em 10%, e quem não pagar os impostos será preso." Aí está uma pessoa que foi realmente enviada pelo rei Arthur, porque ele falou justamente o que o rei mandou, sem acréscimo e sem diminuição da sua mensagem. Já se Lancelot chega aos camponeses e diz: "O rei Arthur aumentará os impostos em 20%, e quem não pagar será morto." Ele está utilizando a sua própria palavra e está vindo em seu próprio nome, pois ele está falando o que é dele, não o que o rei Arthur mandou falar. Então aqueles que nunca ouviram o rei Arthur falar isso, crerão na pessoa que está falando estas coisas, porque desconhecem a palavra do rei Arthur. Onde a mensagem correta não é esta. A mensagem correta foi essa que saiu da boca do rei Arthur. Então agora vamos sair desta ilustração e iremos ao nosso Rei Celestial, onde ele vai falar do seu mensageiro e o que o seu mensageiro vai ter que falar. Abra o seu livro sagrado, em Deuteronômio 18, e acompanhe o que o nosso Criador está falando ali. Então o Yahweh me disse: "Falaram bem aquilo que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio dos teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como é que eu conhecerei a palavra que o Yahweh não falou? Quando o profeta falar em meu nome, e essa palavra não se cumprir, nem acontecer como eu falei, esta é a palavra que o Yahweh não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenha temor dele." Muito bem, aqui o Criador fala que enviaria esse profeta, e ele falaria o que o Yahweh mandasse, pois ele iria em nome do Criador.
e não poderia de forma alguma falar algo que o Criador não mandou falar. Então, quem é esse profeta que haveria de vir? Preste atenção. Se você prestou atenção em todas essas passagens, o profeta que haveria de vir é o Filho do nosso Criador. Ele é o enviado, ou seja, enviou para trazer esta mensagem do Evangelho para aqueles que precisavam ouvir. Agora que você entendeu a frase "em nome de" e viu o que o Criador falou sobre o seu profeta, ficará fácil de compreender o que ele está falando dentro de muitas partes do livro sagrado. Veja e preste muita atenção. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir até mim para ter vida eterna. Eu não recebo a glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes o amor do vosso Pai. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês aceitarão. Como podes vocês crerem, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só do Criador? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com meu Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vocês esperais. Porque se vós cresse em Moisés, creriam em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O profeta que viria foi dito por Moisés, ao mando do Yahweh. E repare que o que o Messias diz é a palavra pura do Pai. Só que a grande multidão não aceita aquele que veio em nome do Pai. Aceitam aqueles que vêm em seu próprio nome, ou seja, falando o que é deles próprios. Eu estou chamando da inspiração de Deus, eu recebi no ar um dia desse aqui. No mês de dezembro. E no mês de dezembro, você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20% do seu. Portanto, você vai dizer para Deus: Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro é meu, você vai dizer. E 30% da tua. Ellen White diz que Deus ele toma nota do motivo que nos leva a doar e do resultado final de cada dízimo e oferta, cada centavo registrado. Eu fico pensando que na volta de Jesus, ele vai apresentar para nós uma multidão de pessoas que foram salvas, porque nós tivemos o privilégio de participar disso adorando a Deus através dos dízimos e ofertas. Você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro. O que é deles próprios. Então preste muita atenção no que o Pai diz.
para você entender quem é aquele que veio em nome do Pai e quem é aquele que vem em seu próprio nome, ou seja, falando a sua própria palavra. O Criador, ele está falando aqui. Colocarei no mundo um único pastor, e é ele que apacentará as minhas ovelhas. E aquele que veio em nome do Pai, por sua vez, diz: Eu que sou o bom pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Agora, o que vem em seu próprio nome, ele falará: Eu sou o pastor. Na minha igreja tem 18 pastores, não um único como o nosso Criador falou. Então, tome por exemplo, a religião adventista, da qual eu pertencia há 25 anos, ela tem milhares de pastores. O meu pai, que é pastor da Assembleia de Deus, ele inventa muita coisa que eu vejo, nada que existe dentro do livro sagrado. E dentro da Assembleia de Deus também existe milhares de pastores. A religião batista, a qual a minha mãe pertence, lá existe também no mundo inteiro milhares de pastores. Cada um vem em seu próprio nome, pois cada um fala o que é próprio do homem. Pois uma coisa o Pai falou, e esses pastores religiosos falam outra diferente. Outro exemplo. Se você ler, o Pai diz que os dízimos são os alimentos que são ceifados no campo e trazidos aos sacerdotes, que os queima e oferece a ele como oferta. Agora aqui deste lado, eles utilizam a sua própria palavra e dizem: os dízimos quer dizer que são 10% de seu salário. Não faz sentido. É palavra deles, pois dízimo sempre foi alimento e nunca dinheiro, principalmente 10% do nosso salário. Outro exemplo. O Pai diz: Eu sou o único, não existe outro além de mim. O Filho vem em nome do seu Pai e diz: Ouve, Israel, o Yahweh é o único, ou seja, está com a pura palavra do seu Pai em sua boca. Ele falou o que o Pai ordenou. Entretanto, os que estão desse lado, os que lutam contra o Pai e contra o Filho, dizem: existem 3 deuses, Trindade. Essa palavra nem sequer existe dentro do livro, só fora do livro. Só existe essa palavra Trindade aqui deste lado, aonde está o meio religioso, pois são esse reino daqui que luta contra esse reino daqui. Pois aqui eles vêm em seu próprio nome. Cada um aqui fala o que lhe é próprio, e nunca o que o Criador mandou falar. Então são a esses aqui que vocês aceitaram, e não a esses. Porque se tivesse aceitado a esse, escutariam a voz do Pai que está na sua boca, não uma palavra contrária do que está na boca destes daqui. Mas sabe por quê? Vocês aceitaram a esse daqui, que veio em seu próprio nome, e não a esse que veio em nome do Pai? Simplesmente porque vocês não conhecem ao Pai, e não conhecem o que Ele falou. E se conhece, pior é, pois pisam na palavra dele. Então, como o Pai disse, não tenha temor dele, não tenha temor desse profeta, que falar o que eu não mandei falar, pois ele morrerá. E se você continuar junto àquele profeta que fala em seu próprio nome, você terá o mesmo fim que ele tem. Ele morrerá. E você também, por estar junto a ele. Ouça aquele que o Criador enviou, o que fala o que o Yahweh mandou falar. Então, certamente, você falará em seu coração: como eu saberei o que o Yahweh mandou falar ou não? Então, o Criador respondeu: quando o profeta falar em nome do Criador e essa palavra não se cumprir,
nem acontecer como falei, esta é a palavra que o Yahweh não mandou falar. Com soberba falou aquele profeta. Não tenha temor dele. Ele fala o que está ali em nome de Deus, mas fala o que é dele próprio. E fala por soberba. E o que é soberba? Orgulho, orgulhoso, altivez, elevação, arrogância. Ele está querendo se elevar mais do que a palavra do nosso Criador. Por isso o Criador disse, não temerás. E para conhecer o que o Pai falou ou não falou, você vai ter que deixar de ser preguiçoso e ler. Olha o que o Messias falou. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando ele disse examinai as Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento, pois o Novo Testamento não existia, pois o Novo Testamento, a Nova Aliança, seria a história dele. Logo, para saber o que o Yahweh falou ou não falou, você vai ter que vir aqui e ouvir o que o Pai falou ou o que ele não falou. E verá quem é que veio em nome do Pai e quem é que veio em seu próprio nome. Bem, a escolha de ouvir. O que o Espírito diz às igrejas só depende de você. Pois só existem dois caminhos. O que o Pai colocou e que o homem colocou. Não existe um meio termo. Ou está em um, ou está em outro. Repare essa discussão que o Messias teve com os antigos sacerdotes. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis também o que viste de junto de vosso Pai. Então eles responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Então o Messias disse, se fosses filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas agora procurais me matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que do Criador tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Então disseram, nós não somos nascidos da prostituição. Temos um pai que é o Criador. Então disse, pois, o Messias, se o Criador fosse o vosso pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim do Criador. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me crê. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não crê? Quem é do Criador escuta as palavras do Criador. Por isso vos digo. Por isso vós não as escuta, porque não sois filhos do Criador. Veja o que o mestre fala. Ele chama o pai deles de diabo, pois eles fazem o que o diabo quer, a mentira. Ou seja, o que não está aqui é o que sai da boca deles, a sua própria palavra, a mentira. Pois o Messias fala o que viu de junto do Pai. Está aqui para você comprovar. Eles falam o que é palavra deles mesmo, a mentira. E é como estes que a grande multidão está seguindo, ou por não ler, ou pior, por não crer nem no Pai, nem no seu Filho. Por isso ele falou, e é com toda razão. Vede, não vos engane, porque muitos virão em meu nome,
dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vá, portanto, após eles. Mas aquele que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. O Evangelho humano já chegou a todos os lugares, e todos os seguem e obedecem. Mas o reino dos céus, muitos poucos são os que conhecem. Por isso é necessário que você entre e comece a divulgar a palavra verdadeira, não a que está no meio religioso. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim.